O que você verá nos próximos minutos vai mudar para sempre a forma que você enxerga a fundação do Brasil. Em julho de 1570, aconteceu uma das cenas mais brutais, covardes e esquecidas da nossa história. Uma nau portuguesa navegava isolada, 40 homens a bordo, todos padres e irmãos jesuítas, todos de batina, todos rezando, todos acreditando com toda a sua alma que estavam vindo cumprir a missão mais importante de suas vidas aqui no Brasil. Mas eles nunca chegaram. Não porque uma tempestade os afundou, mas porque um navio corsário apareceu no horizonte. E o homem que o comandava tinha ódio na alma, uma espada na mão e uma convicção tão cega que transformava padres indefesos em alvos legítimos. Em menos de uma hora, 40 missionários estavam mortos, lançados pelas escotilhas aos tubarões. E o Brasil, a terra que eles amaram antes mesmo de pisar, nunca ficou sabendo o nome de nenhum deles. Até hoje. Fica comigo, parceiro, porque o que aconteceu naquele oceano é uma das histórias mais perturbadoras e mais deliberadamente apagadas do nosso país. Nós crescemos aprendendo uma história do Brasil focada apenas em economia e exploração. E veja bem, eu não estou aqui para culpar o seu professor de história do colégio. Ele, assim como nós, foi apenas um refém de um sistema educacional engessado, focado somente em narrativas. Se agrada o sistema, ok. Se não agrada, parceiro, apaga. A verdade é que O sistema é foda. o sistema é foda, parceiro. E ele tem alergia à fé. Eles querem te convencer que o Brasil foi fundado apenas por interesses comerciais e por ganância. Eles não suportam a ideia de que os primeiros 70 anos do nosso país foram erguidos também sobre o sangue, a cruz e o sacrifício de homens de uma coragem absurda. Mas a grande pergunta que fica é, afinal de contas, por que 40 padres foram mortos no meio do mar? O que fez um nobre riquíssimo largar o conforto de Portugal para ir morrer no meio do oceano? E o mais importante, por que o sistema fez de tudo para esconder esses nomes de você até hoje? É exatamente isso que vamos descobrir agora. Para você entender o peso do que aconteceu naquele mês de julho, você precisa entender o buraco em que o Brasil estava enfiado. O Brasil colonial não era um país romântico, era um continente sem lei. Para fazer uma analogia bem clara, sabe quando você liga a TV hoje e vê áreas inteiras de capitais brasileiras dominadas pelo crime organizado? Lugares onde o Estado simplesmente não entra, onde a lei oficial não existe e o caos impera. Agora peguem essa imagem, tire os fuzis, coloque arcos, flechas e mosquetes e multiplique isso por um litoral de 8.000 quilômetros de extensão. Esse era o Brasil daquela época. Degredados que fugiram para o mato e viviam como selvagens. Franceses contrabandeando nossas riquezas. Tribos se devorando em rituais antropofágicos. Do outro lado do oceano, a coroa portuguesa tentava administrar tudo a 6 meses de distância de viagem. O homem responsável por segurar esse caos se chamava Mendes Sá, o governador-geral. Homem duro, homem de leis. Ele tinha fundado o Rio de Janeiro com a ajuda do seu sobrinho e expulsado os invasores franceses. Mas em 1570, Mendes Sá estava exausto. Ele já havia perdido o próprio filho, Fernão de Sá. E aqui entra um ponto que a política moderna parece ter esquecido completamente. Mendes Sá percebeu que você não constrói uma civilização só com soldados e canhões. A força bruta e o poder do Estado só funcionam se a população tiver uma base moral, uma ordem interna. Você não pacifica a alma humana com leis de papel, você pacifica com valores. Por isso, ele clamou a Portugal: mandem padres, mandem os jesuítas. A Companhia de Jesus era a tropa de elite da Igreja Católica. Eram homens de altíssima formação intelectual, disciplinados, forjados para ir onde ninguém mais tinha coragem de ir. Sem eles, o Brasil desmoronaria. Portugal entendeu, parceiro. Um novo governador foi nomeado, Dom Luís de Vasconcelos, acompanhado de uma frota de reforços. Mas quem realmente importa nessa história é o homem que embarcou com ele, um padre chamado Inácio de Azevedo. Inácio de Azevedo não era um aventureiro desesperado atrás de ouro. Ele nasceu no Porto, em uma família de alta nobreza portuguesa. Tinha prestígio, conforto, a vida ganha na Europa. Eu olho para a nossa geração de hoje e, francamente, eu sinto vergonha. A nossa juventude acha que heroísmo é cancelar alguém no Twitter, dentro de um quarto com ar-condicionado. Nós perdemos completamente a noção do que é sacrifício. O nosso maior pesadelo é se o Wi-Fi cai por 10 minutos, ou não. Inácio de Azevedo largou o
conforto da aristocracia e viajou à Europa recrutando jovens. Ele olhava nos olhos daqueles rapazes e não oferecia dinheiro ou status. Ele oferecia sofrimento, malária, tempestades, tribos canibais e a chance altíssima de morrer de forma violenta. E mesmo assim, 64 homens disseram sim. A maioria deles não tinha nem 30 anos. Parceiro, isso literalmente é uma força de propósito. Antes de embarcar para o Brasil, Inácio fez algo que mudou tudo. Ele foi para Roma. Ele se ajoelhou diante do Papa Pio V, um papa que depois seria canonizado. O Santo Padre olhou para aquele grupo, concedeu indulgências e entregou a Inácio algo sagrado, uma cópia sagrada da imagem Salus Populi Romani, a Nossa Senhora protetora do povo romano, que a tradição diz ter sido pintada pelo próprio evangelista São Lucas. Com a bênção do líder da cristandade e a imagem de Nossa Senhora apertada nos braços, Inácio de Azevedo e seus homens embarcaram rumo ao Brasil. Mas o destino é implacável, parceiro. Quando a frota chegou às Ilhas da Madeira, o governador Vasconcelos, recém-nomeado, decidiu esperar os ventos mudarem, uma atitude militarmente prudente. Mas Inácio e 39 dos seus padres estavam na nau Santiago, e esse navio não era da marinha, ele era alugado. O capitão era um comerciante, tinha pressa de lucrar entregando cargas nas Ilhas Canárias e decidiu seguir viagem sozinho. 39 jovens padres, liderados por Inácio, separados de qualquer escolta armada, isolados na imensidão do Atlântico. E o Atlântico daquela época, irmão, era uma zona de guerra aberta. A Europa estava rachada pelas guerras religiosas entre católicos e protestantes calvinistas, conhecidos na França como huguenotes. E é aqui que nós encontramos o nosso antagonista, Jacques Sorry, um corsário francês, calvinista fanático. Para você entender a mente doentia de Jacques Sorry, faça um paralelo com as tubas de radicais que vemos hoje nos noticiários. Pessoas tomadas por uma ideologia cega, depredando igrejas, derrubando estátuas de personagens históricos, incapazes de dialogar, movidas apenas pelo ódio ressentido contra tudo que representa a ordem e a tradição. Agora pegue esse extremismo moderno, coloque nele armaduras, entregue canhões e jogue no meio do oceano sem polícia. Esse era Jacques Sorry. Para ele, atacar navios portugueses não era só pirataria, era uma guerra santa contra a própria Igreja Católica. 15 de julho de 1570, o navio de Sorry avista o Santiago. O ataque é fulminante e esmagador. Imagine a cena, o cheiro de pólvora invadindo o convés de madeira. A nau Santiago não era de guerra, mas os marinheiros portugueses lutaram bravamente para defender o navio. Houve tiros, espadas, sangue. Mas a munição, parceiro, a munição acabou. E a tripulação portuguesa foi massacrada. E quando a fumaça abaixou e os corsários de Jacques Sorry finalmente tomaram o navio, o que eles encontraram não foram mais soldados. Eles encontraram 40 homens vestidos de batina preta, de joelhos, com rosários nas mãos, cantando salmos. O silêncio da oração batendo de frente com a histeria ensurdecedora do ódio. Se você acha que um pirata teria piedade ao ver padres desarmados, você não entende o que a cegueira ideológica faz com um homem. Para os corsários calvinistas, aqueles rapazes eram os embaixadores do anticristo, e a carnificina continuou. Eles foram trucidados a um, golpes de espada e tiros, enquanto os jesuítas tentavam abençoar seus assassinos. Jovens de 20 anos sendo atirados ainda vivos nas águas geladas do Atlântico, sendo puxados para o fundo escuro do oceano. O convés do navio transbordou de sangue e madeira lascada. E no centro daquele inferno estava Inácio de Azevedo, sangrando, ferido mortalmente na cabeça, mas ele estava de pé, e contra o peito, esmagado contra o próprio coração, ele segurava a imagem da Salus Populi Romani, a Nossa Senhora protetora do povo romano, que o Papa havia lhe dado. Os relatos históricos documentam que tentaram arrancar o quadro das mãos dele a todo custo, mas ele não soltou. Inácio de Azevedo morreu abraçado à imagem da Virgem Maria e foi jogado ao mar com ela. E sabe o que é mais absurdo nessa tragédia inteira? Dos 40 jesuítas daquele navio, um sobreviveu. Um único homem foi poupado pelos piratas. Sabe por quê? Não foi por pena. É porque os piratas descobriram que ele era um excelente cozinheiro. Eles pouparam a vida do irmão João Sanches apenas para que ele fizesse o jantar. E foi através desse irmão cozinheiro, que guardou os detalhes da memória, que o mundo soube como esses homens tombaram.
e o governador Vasconcelos, que ficou para trás com os outros jesuítas. Quando a notícia do massacre chegou a ele, Vasconcelos içou as velas, desesperadamente, para o Brasil. Ele chegou a ver a costa de Pernambuco no horizonte, mas os ventos, como se o próprio oceano tivesse amaldiçoado, os arrastaram com violência para o norte. Ele foi parar nas águas do Mar do Caribe, nas Antilhas. Meses depois, ao tentar finalmente voltar para o Brasil, o navio do governador cruzou com outra frota de piratas huguenotes, lideradas por Jean Capdeville. Houve combate feroz, mas o governador foi morto em batalha, e os 14 jesuítas que ainda restavam com ele também foram massacrados sem piedade. Dos mais de 60 homens brilhantes, corajosos e cheios de fé que saíram de Lisboa, praticamente ninguém chegou vivo à Bahia. Os raríssimos sobreviventes foram apenas aqueles que, por um acaso providencial, haviam ficado no porto, em Portugal, ou na Ilha da Madeira, antes da viagem. E Mendes Sá, o velho e cansado governador que clamou por socorro, morreu na Bahia, em 1572. Ele fechou os olhos para sempre, sem nunca saber se o país que ele lutou tanto para erguer sobreviveria às próprias cinzas. Ele morreu achando que estava completamente sozinho. E é aqui que nós chegamos no ponto central. O sistema, parceiro, quer que você acredite que o Brasil é só um CNPJ gigantesco, um pedaço de terra explorado por interesses materiais. Porque se você tira a fé e o sangue da história de uma nação, se você apaga o sacrifício, você transforma o povo numa massa manipulável, sem raízes morais. Foi exatamente isso que fizeram com a minha e com a sua geração nas últimas décadas. Mas existe um antídoto, parceiro. A Igreja Católica não esqueceu esses homens. Em 1854, o Papa Pio IX beatificou oficialmente esses heróis. Eles são os 40 mártires do Brasil. E a partir de hoje, você também não vai esquecer. Nós estamos desenterrando a verdadeira alma do nosso país. História por história. O que o sistema ocultou no fundo do oceano, nós vamos colocar sob os holofotes. Por isso, deixe o seu like aqui agora e se inscreva nesse canal, porque a fundação espiritual e moral do Brasil é infinitamente mais profunda do que te contaram, e nós estamos apenas na superfície. Eu sou Pedro e essas foram as minhas palavras que ficarão gravadas aqui para a história.